Nas aulas anteriores, nós já entendemos a estrutura da redação. A gente já viu a parte de tópico frasal, a gente já viu a estrutura da redação e suas competências, a gente viu a introdução propriamente dita, passamos pela questão da erudição, dos direitos humanos, vimos a questão do desenvolvimento, como você deve estruturar o texto. A gente viu também a parte da conclusão, onde você deve ter uma proposta e deve especificar a sua realização. Agora a gente vai fazer o que eu costumo dizer que é checando. Como assim? A gente vai agora avaliar, do ponto de vista técnico da língua portuguesa, do nosso idioma, quais são as necessidades que a gente tem que contemplar em termos de gramática e de ortografia, né? E os erros mais comuns, as coisas que acontecem, até com alguns exemplos, tá? Então, os elementos que vão impactar na redação de um bom texto. A gente tem uma lista aí imensa. Primeiro, a frase. Depois, a fragmentação. Como assim a frase e a fragmentação? A frase, você vai ter que olhá-la como um todo. Entretanto, você vai ter que observar também, no momento da escrita, a sua fragmentação, ou seja, o intercalar da pontuação. Vocês veem que quando eu falo, isso na minha vida como um todo, e quando eu escrevo e quando eu leio, existem pausas específicas. É como se eu estivesse falando e usando a pontuação corretamente. Então, a pontuação, que seria, em nosso caso, a fragmentação, ela ajuda no decorrer da leitura, até para evitar em pontos estratégicos para poder determinar um encadeamento lógico, como também para encadear bem as ideias, mas como também para que você possa fazer a leitura de forma limpa, líquida, fácil, fluida. E você tenha tempo até de respirar. Muita gente simplesmente parece que abomina a pontuação. E isso vai ter uma influência drástica na sonoridade. O texto ele tem que ter um som adequado na mente. Quando você lê, imagino eu, que você ouve a leitura, mesmo que você leia em voz baixa. Também tem a questão do uso do pronome relativo e da conjunção integrante, que é o que eu chamo de conectivos. A gente vai ver muito isso. A gente tem que ter conectivos que façam sentido, que dê essa amarração entre as frases. O uso da conjunção pois, que tem muitas dúvidas sobre isso. O advérbio onde deve ser usado de fato ou não. A poluição gráfica, ou seja, o excesso de sinais. Porque do mesmo jeito que a fragmentação e a sonoridade ficam comprometidas sem pontuação correta, se a pontuação for exagerada, a gente vai ter o sentido contrário. A gente vai ter uma poluição gráfica. A generalização, com lugares comuns, modismos e chavões, frases feitas, entende, minha gente? O uso do imperativo, ou seja, dando ordens dentro da redação, as marcas de oralidade, não é? Como você vai fazer essa fluidez para que a maneira de se escrever não tenha uma de relação direta como você fala, a linguagem cotidiana, a linguagem coloquial, ela não pode estar na escrita. A escrita ela tem que cumprir a norma culta. Repetições, ou seja, pleonasmos, a gente vai ver esses exemplos. O uso de aspas, como é que deve se usar essas aspas, onde deve se usar, quando deve se evitar. O uso do etc. Né? E o vocabulário, se deve haver simplicidade, se deve ter uma dose adequada de adjetivos. Então, primeira coisa, a sonoridade, é o eco, a rima interna. O superior dava valor ao seu inferior. Nesse momento tem um sentimento de contentamento. Então, você está tendo rima. Isso deve ser evitado, certo? Então, o superior rimando com valor, rimando com inferior. Isso é só se você quiser fazer um rap. Aí é outra coisa. Mas como é a redação do Enem, aí a gente muda a maneira de ver isso aí, tá? A outra fase. Neste momento, tem um sentimento de contentamento. Então, é muito ento aí, não é não? Do mesmo jeito que tem superior, valor, inferior, tem um momento, sentimento, contentamento. Então, nada disso. Esqueça isso. Leia a sua redação e tire isso. Use sinônimos para evitar essa rima. Como eu disse, se você tiver a fim de fazer poesia ou a fim de fazer rap, aí tudo bem. Mas caso contrário, evite.
o cacófato, ou seja, o som ruim. Orações com cacófatos, por exemplo, meu coração por ti gela, vou mijar para casa, o noivo beijou a boca dela, nunca gaste dinheiro com bobagens. Minha gente, né? Bora combinar. Então você deve escrever, ao invés de meu coração por ti gela, meu coração gela por ti, melhora. E olhe que isso já é uma frase de lugar comum, não seria interessante escrever coisa desse tipo. Vou mijar para casa. Faça o seguinte, já estou indo para casa, é melhor. O noivo beijou a boca dela, no caso, o noivo beijou-a na boca. E nunca gaste dinheiro com bobagens, melhor dizer, jamais gaste dinheiro com bobagens. Vamos combinar que fica bem melhor, não é? Conjunção, pois. A finalidade da conjunção é explicar ou concluir uma ideia, certo? Então, sendo assim, ela, como deve ser explicativa ou conclusiva, começa-se a perceber que tem uma diferença no sentido das orações. E é manifestada, obviamente, também pelo modo como as vírgulas são colocadas. Observe. Os funcionários dessa empresa devem trabalhar satisfeitos, pois participam da distribuição dos lucros. Então você vê aqui que nessa primeira frase, o pois ele está no sentido de explicativo. Você pode substituir por já que. Então, os funcionários dessa empresa devem trabalhar satisfeitos, já que participam da distribuição dos lucros. Na outra parte, o grande desafio consiste, pois, e aí está entre vírgulas, num sentido mais divocativo, em dar emprego a todos os jovens recém-formados. Esse pois é conclusivo, é portanto. Você vê que na frase de cima o portanto não cabe. Então você começa a substituir, aí você tem em mente, quando for escrever pois, se ele pode ser substituído por já que, é explicativo. Se ele vai ser substituído por portanto, ele é conclusivo. Importante ver isso. Vamos voltar depois aí no vídeo da conclusão, principalmente. Olhe lá o uso do pois para o que o pessoal faz na redação nota 1000 e você vai perceber essas nuances de diferenças na conjunção pois. Preste muita atenção nisso, porque isso aí eles já vão... Tudo que a gente está vendo aqui nesse vídeo são os pontos específicos que eles vão para a correção. São os segredos da correção. Lembrando que eles corrigem milhões de redações. E, obviamente, eles têm uma metodologia, um padrão de correção. Então, a gente já vai em cima desse padrão. O advérbio onde. Onde é um advérbio que faz referência a lugar. Então, a amizade é algo presente na vida de todos, onde muitos se esquecem disso. Não. A amizade é algo presente na vida de todos. Muitos se esquecem disso. A conjunção onde é de lugar. Se a conjunção onde é de lugar, o que é que ela está fazendo numa frase que não faz referência a lugar, que faz referência, inclusive, a sentimento, né? Então, esse onde nem deveria ter sido usado. Certo? Então, sempre lembre que o advérbio onde é de lugar. Então, você, se não estiver falando de local, você não deve usar. Então, por exemplo, a escola onde eu estudo. Aí sim, a escola é um lugar. O advérbio onde cabe. A amizade não é um lugar. Então, não cabe o advérbio onde. Poluição gráfica. Excesso de sinais de pontuação diversificada. Tem o lado em que as pessoas faltam com a pontuação, outros exageram. Então, tomar muito cuidado. Generalização. Como assim? Você tem que ser preciso na informação, principalmente na conclusão. Veja só, se você na conclusão tem que ter uma proposta e tem como dizer como executa essa proposta, como é que você não vai ser preciso? Então, sempre, nunca, todos, as pessoas, isso é muito evasivo. Evitar também frases clichês, né? Gírias, chavões, o lugar comum. Então, falar coisas do tipo, nos dias de hoje, a população precisa se conscientizar. Ora, não me diga, pelo amor de Deus, minha gente. Futuro melhor para as próximas gerações. Meu Deus, que conclusão incrível. Governantes corruptos, minha gente, é quase que sinônimos. Pensar positivo, outro lugar comum. E a esperança é a última que morre. Pelo amor dos filhos que eu não quero ter. Pelo amor de Deus, minha gente, não vamos escrever esse tipo de coisa. Nos dias atuais, nos dias de hoje, população se conscientizar. É óbvio que a população precisa se conscientizar. Isso vai precisar se conscientizar desde que
A população precisa se conscientizar desde as cavernas até os dias de hoje e vai precisar se conscientizar para sempre. Então, não é que é proibido utilizar nos dias de hoje a população futuro melhor, não é que é proibido, mas é que é muito simplório. Evite essa coisa da simplicidade. Você vê nas gerações do pessoal nota 1000 que não há uma linguagem simplória. Não estou falando de linguagem simples, estou falando de simplória. Uma linguagem que falta erudição, que falta uma maneira mais literata de falar. Por isso que é muito, muito importante você possuir vocabulário. Como eu já falei em outros vídeos, nós temos vários vídeos sobre atualidades no nosso canal, principalmente não é na parte lá do o que é que eu tenho com isto, não é na parte de ética que nós temos, que é muito importante você ter esse link, porque fala das coisas atuais, fala de como você tem que ter uma visão de mundo, então é importante que você pense nesse aspecto, dê uma assistida lá no canal, nesses vídeos, acho que vai ajudar você a ter essa coisa do repertório cultural. O uso do imperativo. Aconselhar é uma tentação. Então você não deve dizer o que vai fazer. Você tem que dar as soluções, as propostas, sem dar ordens. Certo? É um texto argumentativo, dissertativo. Você vai gerar argumentos, você não vai gerar ordens. Você não vai dizer faça, pense, analise. Não é isso, não se dá ordens. Você tem que falar de forma argumentativa. Marcas de oralidade, né? A informalidade no texto, como se fosse uma conversa com o intelectual. As marcas de oralidade. É a informalidade no texto, o coloquialismo, a coisa de falar como você, escrever como você fala. Você tem que escrever de forma erudita, você tem que escrever de forma culta. E não deve ter uma conversa com o interlocutor. O interlocutor, ele é um ouvinte. Ele não está conversando com você. Num texto não há conversa. Então, num texto, tudo é direcionado de maneira direta. Se você começar a colocar no seu texto uma conversa, você vai trazer uma linguagem muito simplória, que é o que a gente está tentando evitar na redação. Os pleonasmos. São as repetições descabidas, desnecessárias. Então, tem aqui um exemplo no jornal. A grávida que sobreviveu a acidente está viva. Não me diga. Se ela sobreviveu, é porque ela está viva. Então, você está vendo aí, isso é um jornalista, um cara que tem nível superior, de um jornal. Acho que é um jornal aí, Teófilo Otoni, né, uma cidade aí, mas que talvez não esteja sendo tão cuidadosa, né, um jornal de 75 centavos. Então, vamos, né, selecionar melhor o tipo de leitura que vocês têm, certo? Então, é muito interessante começar a analisar isso, começar a ler jornal, começar a ler revistas agora idôneas, tá, minha gente? Então, vamos ver aqui outro exemplo. Errado. Aconteceu uma manifestação há 10 dias atrás, então é necessário criar novas saídas para as discussões. Minha gente, se existe o verbo haver aqui, não precisa usar o atrás. Ou foi há 10 dias, ou foi uma manifestação 10 dias atrás. Escolha. É necessário criar novas saídas. Se a gente está criando, é porque é novo. Não se cria uma coisa velha. Ou é necessário criar, ou é necessário novas saídas. Certo? Então, prestar atenção para não ter repetição. O pleonasmo não é só tipo subir para cima, tem coisas assim. Exemplos aí de pleonasmo vicioso. Elo de ligação. Se é um elo, é de ligação, minha gente. Encarar de frente. Você tem como encarar de outra forma, então é só encarar. Acabamento final. Se acabou, é porque é no fim. Então, acabamento não precisa do final. Multidão de pessoas. Multidão é o coletivo de pessoas. Então, isso é pleonasmo. Ou é multidão, ou você fala das pessoas. Você está falando duas vezes. Certeza absoluta. Se é certeza, ela é absoluta. Não tem certeza relativa. Então, é só certeza. Amanhecer o dia. Até o momento, a gente, né, quando amanhece, é o dia. Não dá para amanhecer à noite. Então, amanhecer é o dia. Não usa isso. Quantia exata. A palavra quantia já especifica que é exato, então não precisa dizer. Criação nova, se é criar, é porque é novo. Ninguém cria uma coisa velha. Dar de graça. O verbo dar já diz tudo. Se eu estou dando algo, eu não estou pedindo dinheiro em troca. Então, tiro de graça.
É tornar de novo. Se é retornar, aqui ó, o prefixo re, de repetição, não precisa de novo. Juntamente com. Se é juntamente é porque é com. Tira esse com aí. Surpresa inesperada. Minha gente, se é surpresa é porque a gente não espera. Como prêmio extra, se é prêmio, é extra. Em duas metades iguais. Pronto, e agora eu morri. Se é metade, é porque é igual. Até para não ter morte, né? Quando você for dividir alguma coisa. Fato real, se é fato, é real. Se não for real, é outra coisa. É ilusão, é mentira. Mas se for fato, é real, tá? Então tira o real aí. Há anos atrás, ou é anos, ou há, ou tem atrás. Então aqui, ó. Há, do verbo haver, verbo existir, anos, ou anos atrás. Ou uma coisa, ou anexo junto à carta. Se é anexo, é porque é junto. Olha, minha gente, eu tô lendo isso e pra mim isso aqui é um problema, viu? Acho que até pelo meu tom de voz já deve aparecer. Conviver juntos. Se estamos convivendo nessa pandemia, veja só, é porque estamos juntos. Vereador da cidade. Vereador pressupõe cidade. A ideia de vereador é o parlamentar que está na cidade. Deputado já se pressupõe que é estadual ou federal. E nesse caso, deputado tem que se especificar. Deputado estadual ou deputado federal. No caso de vereador, não. Vereador é da cidade. Mesma coisa, prefeito da cidade. Não pode, porque prefeito já é da cidade. Então, tomar cuidado com essas questões. Presidente do Brasil. Nesse caso, tá certo. Porque pode ter presidente de uma ONG, presidente de um sindicato. Então, nesse caso, fala-se presidente do Brasil. Mas não se fala vereador da cidade, nem prefeito da cidade, tá? Presta atenção. Planejar antecipadamente. Se você planejou, é porque foi antes. E a seu critério pessoal. Se é a seu critério, é porque é pessoal. Se o critério é meu, é mais pessoal do que isso não existe. Então, é a seu critério. Certo? Preste atenção nisso. Isso é muito comum. Na fala, nem se pensa muito, mas na escrita não deve se falar. Subir para cima, gritar alto. Se você está gritando, é porque é alto. Se você está subindo, veja só que incrível, é para cima. E se você estiver descendo, vejamos que coisa incrível, é para baixo. Então, vamos evitar esses detalhezinhos, né? O uso das aspas. Se você vai falar uma citação, se você vai fazer um neologismo, que é um neologismo, inventar uma palavra, que eu aconselho evitar esse neologismo, tá? Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta brasileiro, trouxe o termo mesmice, não existia. Ele se permitiu uma licença poética e utilizou num dos seus poemas a palavra mesmice. A palavra mesmice não existia, mas nós estamos tratando de Carlos Drummond de Andrade. Então, evite neologismos, evite palavras inventadas, certo? Mas se você for usar mesmice, você coloque lá entre aspas, tá? Expressões populares, evite ditados, evite estrangeirismos, né? Evite os anglicismos, principalmente. Eu vou dar um exemplo, uberização. Isso é um neologismo, isso é uma palavra nova, a palavra é inventada, você não vai colocar isso. Você coloca precarização, seria mais interessante. Trabalho temporário. Evite também a ironia. Você está fazendo um texto argumentativo, dissertativo. Você não tem que estar sendo irônico. Pelo contrário, você tem que ser muito assertivo. Você vai ter que fazer uma proposta. Você vai ser irônico com os direitos humanos? Nem cabe. Palavra empregada com sentido não convencional. Não deve utilizar palavras com uma nova maneira de usar a palavra. Atenha-se à regra culta, à norma culta. Usar o uso do etc. Se for usar quando os itens que você substitui são facilmente recuperáveis. Geralmente não vem antecedido por vírgula nem pela conjunção e. Então você vai escrever azul, amarelo, verde, vermelho, etc. Certo? O ideal é não usar o etc. Eu, no lugar de vocês, nessa redação não usaria. Não usaria também outro, que é entre outros. Evite fazer esse tipo de coisa. O pessoal diz que não é proibido, mas eu particularmente acho que é um risco que você corre onde você tem 1 ano de espera para fazer uma prova. Para combinar que você não precisa desse etc. aí, né? Então, por mim você não usa, é o conselho que eu dou. Mas se você quer usar, lembre-se que não tem vírgula antes do etc. e nem tem a conjunção aditiva e.
Então, muito complicadinho, prefiro não utilizar, enfatizo essa questão por precaução. Vocabulário. Sempre pensar na questão da concordância do gênero ao suporte e ao público. Então, a competência de avaliar a situação de comunicação, adequar seu vocabulário, de preferência usá-lo neutro, evitar a questão de gênero. É o conselho, tá? Ninguém vai dizer isso em lugar nenhum, quem está dizendo sou eu. Simplicidade não é sinônimo de desleixo. Não quer dizer, pelo fato de você não ter utilizado palavras eruditas, que o seu texto está ruim. E o segredo não é escrever difícil, é escrever de forma precisa. Claro, com riqueza de vocabulário, mas não precisa ser de maneira inadequada. Então, a gente acaba aqui, essa questão do vocabulário, essas dicas. Isso aí realmente é dica. É uma maneira da gente entender essa questão e preste atenção principalmente nessa questão do vocabulário. Observe muito como você vai usar as palavras. Escreva as palavras corretamente. Na ausência de saber como a palavra se escreve, qualquer dúvida, por favor, substitua a palavra. É melhor porque você não vai arriscar num momento como esse.